Então, em relação ao estilo autoritário, os pais autoritários, eles tendem a ser exigentes e intolerantes. Eles acabam pressionando as crianças em relação a regras, a questão da própria hierarquia, da própria autoridade, e acabam não sendo, né, tão compreensivos assim com as necessidades da criança. O que é normalmente é esperado dentro desse estilo, tá? Que exista pouco diálogo entre o cuidador, os adultos e as crianças, eles acabam colocando muitas regras, muitos limites. Essas regras e limites normalmente são rígidas e inflexíveis e tem como objetivo principal o controle. Essa palavra controle é uma palavra muito presente quando a gente está fazendo essa avaliação, né? E a gente escuta muito isso na fala dos pais de um estilo mais autoritário. Não, mas eu tenho que educar, porque se eu não faço isso, então o mundo vai fazer isso de uma forma muito pior. Não, porque eu preciso controlar o meu filho. Não, porque eu não posso permitir que isso aconteça com o meu filho. A gente escuta muito nessa fala, né, dos pais. Eles tendem a aplicar as medidas de forma mais punitiva, e, normalmente, uma grande forma de atuação dos pais é através da punição ou da privação de privilégios. Então, é o castigo e a punição. A gente percebe que essa é a grande estratégia ali, né, de comportamental que os pais acabam adotando. Os sentimentos e as necessidades emocionais dos filhos não são tão validados ou tão considerados. Normalmente eles fazem valer a sua própria opinião e o afeto ele é pouco demonstrado, ele é pouco presente. Até porque existe uma crença ali por trás de que assim, se eu for muito afetuoso, isso vai ser ruim, né? Se eu fizer muito mimimi, isso vai ser ruim para o meu filho. A gente escuta isso dos cuidadores, né? Ah, não, mas eu fui educado assim, então meu filho precisa entender que a vida é dura e eu preciso então mostrar para ele como que ele vai se defender aí desse mundo. A gente escuta muito essas falas. Então, eu trago aqui características gerais de cada estilo. É óbvio, né, que a gente não vai levar isso de uma forma assim tão extrema, porque o estilo autoritário, ele às vezes não vai estar assim tão forte, ele é presente, está ali no dia a dia, a gente enxerga na fala, enxerga nos comportamentos, mas não é aquele pai extremamente intolerante, a gente não pode levar o pé da letra. Mas aqui para vocês compreenderem um pouco o perfil ali, né, do pai ou da mãe que tem como estilo principal o estilo autoritário, tá? O que é que eu preciso fazer, então? Quando a gente avalia o estilo autoritário, qual que é o meu papel? Qual que é a psicoeducação ali que eu preciso realizar junto com esses cuidadores? Primeiro que eu gosto muito, tá, gente, de trazer até para que haja uma identificação dos cuidadores, tá? Então, na hora que eu estou fazendo a avaliação, eu gosto muito de trazer frases, trechos de filme, imagens, onde eles possam enxergar aquilo e eles conseguirem se identificar, se reconhecer. Então, frases que são muito comuns, né, que os pais de estilo autoritário acabam trazendo. Ah, eu não me importo com o que você quer, faça agora. Isso é importante, tem que fazer, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito, né? A gente escuta muito isso. Recolha os brinquedos agora, ou você vai lá ficar de castigo, né? Até estar tudo feito, você está de castigo, sem amigos, sem celular, sem videogame, sem privilégios. Se você não quer que eu jogue seus brinquedos fora, venha buscar, venha pegar agora. Então, vejam como a fala, ela é uma fala muito direta, muito rude, às vezes até, né, quando a gente lê assim. Mas que quando a gente vai trazendo, os pais, eita, eu faço isso, eita, eu falo desse jeito, eita, eu falei isso hoje, eles vão se reconhecendo. Uma coisa que é importante, tá, gente? Quando a gente está fazendo essas avaliações dos estilos parentais, a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente não está aqui, né, para apontar, né, apontar e dizer, nossa, que horrível, nossa, que péssimo você pensar ou falar isso de forma alguma. O nosso papel principal é fazer com que os pais tenham essa autorreflexão, essa identificação, porque é a partir também daí que essa mudança vai acontecer, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa postura na hora que a gente está fazendo essa avaliação, né? O nosso olhar, as nossas respostas ali, né? Como que a gente vai reagir àquilo que os pais estão colocando, trazendo, falando. Então, isso é bem importante, tá?
Como que eu auxilio? Como que é o trabalho a partir do momento que eu identifico que os pais possuem o estilo autoritário? Aqui seria, assim, o nosso plano de tratamento, tá? Para cada estilo. Então, dentro do estilo autoritário, no nosso plano de tratamento tem que constar, tá? Psicoeducação sobre o desenvolvimento natural das crianças, ou seja, o que é esperado e o que é comum a cada fase do desenvolvimento e o que não é. Porque é muito comum, tá, gente? A gente pegar, por exemplo, pais que têm um estilo mais autoritário, que acabam sendo muito intolerantes com alguns comportamentos da criança. E às vezes são comportamentos que são extremamente esperados. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, um pai, ai, mas aí ele ficou fazendo birra. Ah, mas ele ficou fazendo manha. Ah, mas ele ficou me testando. E às vezes não é nada disso, né? É um comportamento que é esperado para que a criança chore, se desregule, não saiba ainda se regular só, né? Realmente fique buscando essa atenção. Ah, mas ele faz isso para chamar minha atenção? Sim, faz, porque é só isso que ele sabe fazer para chamar a atenção no momento, né? Então, essa psicoeducação sobre o desenvolvimento é extremamente importante aqui no plano de tratamento do estilo autoritário, tá? Um outro ponto que vai ter que entrar nesse plano de tratamento é a comunicação. Como que eu posso ter uma comunicação mais assertiva, mais positiva, mais acolhedora? E o quanto que isso é importante para o desenvolvimento da criança? No estilo autoritário, gente, a gente vai precisar trabalhar muito com evidências, vamos dizer assim, né? Eu trazer para os pais o impacto disso no desenvolvimento. Qual que é o impacto, por exemplo, do castigo no desenvolvimento? Qual que é o impacto do bater, que muitas vezes, infelizmente, acaba sendo uma prática parental, né? A violência. Qual que é o impacto disso no desenvolvimento? Qual que é o impacto dessa comunicação rude no desenvolvimento? Qual que é o impacto da comunicação positiva e assertiva no desenvolvimento? Então, vou trazer muito isso, né? Causas e consequências para o desenvolvimento, porque aí eu vou conseguindo engajar os pais, tá? E vai fazer parte ainda do plano de tratamento eu validar e mostrar para os pais a importância, né, de validação dos sentimentos das crianças. O quanto que isso é importante para fortalecer a autoestima, para desenvolver a inteligência emocional, para proteger o desenvolvimento da criança. Então, percebam que no estilo autoritário a gente vai trabalhar muito com a psicoeducação. Porque muitas vezes essas crenças, elas são tão fortes porque vieram da história de vida desse pai, desse cuidador, né? Então, eu vim de uma educação muito rígida, eu vim de uma educação muito autoritária, né? Eu aprendi assim. Então, eu entendo que isso é o melhor que eu posso fazer pelo meu filho. E o nosso papel é orientar e mostrar que não é bem assim, né? Hoje a gente já tem muitos estudos, muito conhecimento que mostra que nem sempre, ou melhor, quase nunca, né, a punição vai ser a melhor alternativa, tá? Na educação das crianças. Então, esse vai ser o principal foco da intervenção no estilo autoritário, tá? Quando a gente vai para o estilo negligente, o que é que seriam aí? Qual é o cenário dos pais negligentes? São pais que eles têm um perfil de permitirem quase tudo aos filhos. São pais que acabam não se comprometendo tanto com o seu papel de educador. Os filhos, a gente percebe que eles são meio soltos, né? Eles são criados com poucos limites, com poucas regras, com pouca presença até desses cuidadores diretos. Acabam sendo pais muito ocupados. Então, são pais que não têm muito tempo para exercer o seu papel parental. E esse tempo, gente, a gente precisa ter muito cuidado nessa avaliação se ele acontece por uma questão de falta de interesse mesmo. Então, às vezes, infelizmente, acontece da gente atender no consultório pais que, assim, né, eu sou pai, sou mãe, mas assim, eu já faço tudo, Rafa, né? Ele tá na melhor escola, tem a melhor babá, tá em todos os esportes, tarará. Então, assim, eu encho meu filho de atividades e pronto, e tá aí, estou fazendo o meu papel, né? Então, às vezes, é muito nesse sentido. E às vezes são pais, gente, que são muito confusos, eu não sei como agir, né? Então eu tô tão perdido ali no meu papel parental que eu acabo muitas vezes me afastando, porque essa relação acaba sendo um pouco ansiogênica para mim. Então eu demonstro pouco afeto, eu não me envolvo tanto na educação, eu me esquivo, né, ali das responsabilidades, dos problemas. Então assim, a gente precisa entender muito esse contexto para poder orientar, tá? Da melhor forma possível.
Na psicoeducação, com os pais do estilo negligente, frases muito comuns de a gente ouvir são: ai, filho, você pode fazer o que você quiser, ah, você já é bem grandinho, você tem que tomar suas próprias decisões. Ah, vi que você perdeu tal coisa, eu te dou outro, né? Tipo, eu não paro muito para ensinar, educar meu filho. De filho, vamos lá, por que que isso aconteceu? Que é que aconteceu, por que você perdeu, né? O que é que houve? Vamos tentar buscar, vamos tentar encontrar juntos. Não, eu não quero ter tanto trabalho. Tá, eu dou outro. Tá aqui, faz de outro jeito. Tá tudo bem, né? Quer dormir até tarde e não ir para a escola hoje? Tudo bem, não vai, né? Então, são pais que às vezes assim, eles se esquivam muito desse papel de educador. Porque o papel de educador, gente, não é um papel fácil, né? Não é. É trabalhoso. Ser pai e mãe é trabalhoso. E a gente, às vezes, precisa compreender isso. Esse estilo negligente, ele está por trás do quê? Né? É um medo, é uma esquiva, é uma confusão, é uma insegurança, ou é de fato um afastamento, né, desse meu papel de cuidador, né? Eu estou ali, mas eu terceirizo todas as minhas funções. E eu preciso compreender bem isso. Como que eu auxilio? Como que é o plano de tratamento do estilo negligente? A primeira coisa, gente, é que eu vou precisar buscar e construir dentro dessa rotina familiar tempo de qualidade entre esses pais e essa criança. Então, eu vou ter que buscar formas, né, de ampliar essa interação familiar. Uma coisa que eu acho legal da gente tentar fazer nesse momento é tentar encontrar o que era bom, lembranças boas da infância dos pais, né? Então, o que é que os pais lembram da infância dele? O que é que era legal? Que momentos eram esses? Para que a gente possa tentar construir isso agora, eles com os seus filhos, né? Reviver aí essas memórias junto com os seus filhos. E a gente consiga começar a construir um vínculo, né? Um elo ali, um momento em comum, um espaço comum entre esses pais e esses filhos, tá? Um outro ponto importante do plano de tratamento é que esses pais eles precisam demonstrar um interesse genuíno pelo aprendizado e pelos momentos vividos, né, dos seus filhos. Então, aí entra muito a questão da psicoeducação, da importância dessa relação para o desenvolvimento da criança. Então, vai entrar muito aqui como que se dá o desenvolvimento da autoestima, da inteligência emocional, do comportamento, das relações da criança, do desenvolvimento de uma forma global e o impacto da família nisso. Então, a gente precisa ir envolvendo a família nesses contextos, tá? E tentar ao máximo estabelecer uma rotina harmoniosa, clara, consistente, de compromissos e de responsabilidades. Então, aí trazendo ali um pouquinho, com o passar do tempo, os pais para assumirem esse papel, né? Ah, então sou um pai e uma mãe muito ocupado. Ok, vamos tentar encontrar um momento, né, do teu dia que a gente possa entrar aí na rotina da criança, ou colocar para dormir, ou tomar o café da manhã juntos, ou dar o banho à noite. Vamos tentar ali promover esses espaços para a gente conseguir estabelecer uma relação cada vez mais próxima, tá? Esse é o nosso desafio com os pais do estilo negligente. Já os pais do estilo permissivo, tá? Eles são denominados permissivos porque eles possuem uma dificuldade em impor limites, tá? Em relação à sua criança. Então, são pais que valorizam muito os filhos, oferecem coisas materiais em excesso, consideram exaustivamente os sentimentos das crianças, as opiniões, as necessidades delas, e acabam deixando, às vezes, a sua própria opinião, né, até a sua autoridade de lado. Então, são pais que têm muito medo de dizer não, e com isso perderem o amor dos seus filhos. Então, como lá no estilo autoritário, eu até falei para vocês, né, a gente percebe que existe muito essa questão, uma crença muito forte de controle. Não, de que para eu ser um bom pai, eu tenho que educar, né? Eu tenho que ser esse exemplo, eu tenho que ser duro, porque a vida vai ser dura com ele. A gente escuta muito isso nos pais autoritários. Nos pais permissivos é mais assim, ai não, mas o bichinho, ai não, mas se eu não fizer por ele, ele vai, né, ele vai ficar cansado, ele não vai conseguir, ele não vai dar conta, ele vai ficar triste, ele vai se frustrar. Então são pais que eles têm muito medo, às vezes, de provocar esse tipo de desconforto na criança, tá? Frases comuns da gente ouvir, tá? Ai, você é muito pequenininha, mamãe faz isso para você.
Não, você não consegue colocar o leite no copo, vem a mamãe coloca. Tá bem, eu faço isso por você, não precisa se preocupar com isso, não, não tem muita tarefa, não vá brincar, filho, depois a gente faz. Então você percebe assim que o tempo todo eu estou tentando tirar o desconforto da criança. É como se eu tivesse muito receio, que se eu botar um limite, o meu filho não vai gostar de mim. Então você é uma mãe ruim. Olha as crenças que estão por trás, né? E aí eu vou precisar trabalhar muito essas crenças dentro da orientação familiar. Como que é o plano de tratamento com esses pais? Primeiro é a gente começar a construir rotinas e estabelecer limites seguros. Eu preciso mostrar para as famílias a importância dos limites, que esses limites, eles tanto vão ajudar a desenvolver a responsabilidade e a autonomia nas crianças, como também vão ajudar essa criança a ter relações sociais mais saudáveis, né? Outro ponto é encorajar a autonomia, então aqui vai entrar muita psicoeducação sobre o desenvolvimento, o que é esperado, o que é que cada criança, né, de cada idade, cada faixa de idade já é capaz de fazer, e eu não vou fazer pelo meu filho aquilo que ele já é capaz de fazer, tá? E aqui também utilizar, fazer muito uso do reforço positivo, e do reforço negativo para a gente conseguir ir ajudando a criança a modelar esse comportamento. Então, eu vou reforçar positivamente as experiências que são positivas da criança. Então, quando ela é assertiva, quando ela é respeitosa, né? Quando ela é carinhosa, quando ela é educada, aquilo que eu quero reforçar e trazer o reforço negativo, que não necessariamente é o castigo, é a punição, é tirar recompensas, mas que a criança consiga enxergar que aquilo que ela fez não foi legal. Então, nesse momento, ela não vai ter a minha atenção. Nesse momento, a mamãe não vai ser fofinha e não vai lá fazer por ela aquilo que ela quer. Então, de fato, a criança perceber e ter esse reforço negativo ali após um comportamento que necessita de mudança. Já o estilo assertivo, né, seria o estilo ideal, vamos dizer assim. Os pais assertivos são aqueles que conseguem equilibrar as duas variáveis que a gente falou aqui o tempo todo, a responsividade e a exigência. Então, eles conseguem estabelecer um respeito, obediência às regras, conseguem manter a autoridade, mas eles conseguem ter também uma relação de acolhimento, né, de uma comunicação assertiva, demonstram afeto. Então, são pais que conseguem equilibrar muito tudo isso. Eles consideram sentimentos e opiniões dos seus filhos, conseguem fazer com que os filhos participem de decisões e escolhas dentro ali do que é esperado, né, para a sua fase de desenvolvimento. Então, são pais que acabam tendo uma relação muito mais assertiva, né, como o próprio nome já diz. Frases comuns, né, da gente ouvir é mais divertido se a gente fizer junto. O que é que eu posso fazer para te ajudar? O que é que você vai fazer também? Então, você vê que tem sempre esse envolvimento, né, dos dois. Filho, eu preciso da sua ajuda. Você vai arrumar a sua cama agora ou daqui a 30 minutos? Olha, eu vou lá e dou, né, alternativas, mas eu dou alternativas limitadas. Eu quero saber o que é que isso significa para você. Você pode me dizer por que que a tarefa não é importante para você? Então, ou seja, eu tenho interesse genuíno, né, por aquilo que a criança está pensando e sentindo. Podemos nos sentar e bolar um plano em relação ao trabalho de classe que seja bom para nós dois, ok? Mas isso não quer dizer que ele não vai fazer, ele vai fazer, né? Mas aí vamos bolar um plano, vai ser agora, vai ser daqui a pouco, quando que a gente começa, o que é que você faz, o que é que eu faço. Então, você vê que tem sempre esse envolvimento, esse cuidado, essa atenção, tá? Como que eu auxilio esses pais? Então, estimular ao máximo os pais, de modo que eles prossigam educando os filhos dessa forma, de uma forma positiva, apresentar os benefícios da comunicação não violenta, comunicação assertiva, para o desenvolvimento, e orientar ali esses pais para que eles continuem encorajando os seus filhos e também conseguindo fazer com que eles tenham atitudes mais independentes, de acordo ali com cada faixa etária. Então, trazer a psicoeducação sobre o desenvolvimento é importante, e a gente ir reforçando positivamente essas práticas parentais que já são tão legais, tá?